Então, alguns dos senhores já receberam os papéis. Se porventura alguém quiser, o Ed vai ficar aqui na frente com os papéis e as canetas. A gente olha para Jesus e percebe que ele consegue fazer uma distinção bem clara, uma separação bem clara entre a religião e o Estado, certo? A gente olha para a Escritura, por exemplo, esse texto está em Mateus capítulo 22, versículo 21, quando os irmãos devem lembrar desse episódio que os fariseus, no contexto atual, eles estavam sendo oprimidos por Roma, não é isso? A opressão por Roma era uma opressão feroz, cruel, não é isso? As taxas, os impostos eram altíssimos e os judeus tinham que passar por tudo isso. E aí Jesus, ele surge nesse contexto de opressão. Lembram que os judeus esperavam o Messias, na verdade esperam até hoje, só que o Messias de cunho político. O libertador de Israel, que os judeus estavam esperando e esperam até hoje, era um libertador político, que desembainhasse a espada e fosse destronar o poder de Roma. Por isso que eles ficam extremamente frustrados quando Jesus ele vem com uma outra proposta. Lembra? Eles estão aclamando Jesus, lá, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Jesus vai na contramão de tudo isso, né? Aquele que deveria vir montado num cavalo branco, forte, com um exército, com a espada na mão. Ele entra em Jerusalém como? Em cima de quê? De que animal? Num jumentinho, não é? Sem um exército poderoso, o exército feito por homens pescadores da comunidade ali. Por quê? Porque não era essa a proposta política de Jesus. Só que os judeus esperavam esse Messias, esse libertador político, que viesse e destronasse Roma e pudesse impor o seu governo ali através da espada e da força. E tanto é, quando chega nesse determinado momento da caminhada de Jesus, aos discípulos, alguns fariseus chegam para ele: olha, é lícito pagar imposto? E era uma pergunta muito capciosa, porque se Jesus diz é lícito pagar imposto, ele estava dando tudo que o judeu pudesse ter na hora para dizer: não, então você não é quem diz ser, você não é o Messias, você não é o libertador, levando em consideração que a proposta de Jesus era a promoção de uma liberdade espiritual. Porém, se ele dissesse não é para pagar imposto, ele seria ali acusado de subversão, de revolução, seria preso pelo governo romano. E aí, nesse momento, ele pede uma moeda. Os irmãos lembram a história e perguntam de quem é a esfinge dessa moeda. Aí todos dizem de César. De César. E aí Jesus faz essa afirmação no versículo 21 do capítulo 22 de Mateus, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, com isso, Jesus ele demonstra com clareza esse rompimento entre a religião e o Estado, de maneira que a religião é uma coisa e o Estado é outra coisa. Só que quando a gente vai para a história, a gente percebe que em determinado momento da história, a religião começa a fazer parte do Estado, inclusive controlar o Estado. Irmãos, lembram desse período? E aí surge a Reforma Protestante, que mais uma vez a Reforma Protestante não posso dizer... Fugiu. Como? Se posiciona, obrigado, de maneira a, mais uma vez, deixar claro que o Estado é uma coisa, a religião é outra coisa. De maneira em que a religião não deve interferir nas decisões do Estado e o Estado, por sua vez, deve se manter a parte daquilo que é religião. Ou seja, não há interferência de ambos. Então Jesus faz isso, ele deixa claro isso. Só que tem um detalhe nisso. Como é que essas coisas acontecem? Por quê? Porque a questão da política, o conceito de política, você vai perceber que aí começa a ficar um pouco mais dificultoso, porque quando a gente olha para a política, a gente tem uma tendência muito grande de misturar partidos, e é bom que a gente faça uma separação. Todos nós aqui somos políticos, todos nós. Você faz política todo dia, porque olha o conceito de política, a definição de política. Olha o que diz. Cadê meu computador aqui?
O significado clássico e moderno de política, que é derivado do adjetivo originado de polis ou políticos, que significa tudo que se refere à cidade. Tudo que se refere à cidade, consequentemente o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. O termo política se expandiu graças à influência do grande obra de Aristóteles intitulada A Política. Então, político quer dizer tudo aquilo que se refere à cidade, ou seja, polis. Então, percebe? Todos nós, então, somos políticos. Por quê? Porque vivemos na polis, vivemos na cidade, vivemos em comunidade, e isso por si só nos dá a definição de sermos pessoas políticas. Ok? Deu para entender? Ficou claro isso? Agora, a confusão que é feita é, não, mas é a relação da política com o partido. Isso é diferente. Políticos, todos nós somos. Por isso que a Bíblia, ela não é apolítica. O que significa apolítica? É averso à política, que não se relaciona com a política. Não, a Bíblia não é apolítica. E você também, mesmo que diga que é apolítico, você também não é apolítico, porque você está na cidade. Você está na cidade e você vive coisas comuns da cidade, certo? Deu para entender essa definição? A questão agora é político barra partidos. Aí é que entra a grande confusão de tudo. E o que a Bíblia ela vai dizer para a gente e o que a gente vai usar como norte para dar continuidade na palestra? Ficou claro até aqui essa pequena introdução? Está claro para os irmãos? Se a gente fosse falar sobre política, e dado o tempo que nós temos hoje, é muito limitado o nosso tempo. Nós inclusive precisaríamos de um pouco mais, e quero dizer para os irmãos que não foi tarefa fácil dizer o que falar e o que não falar, porque como o tempo é pouco, você tem 1 hora só, você tem que filtrar muita coisa para falar. Podíamos falar muita coisa nessa manhã, porém eu vou usar como base um livro do Wayne Grudem. Esse livro é muito interessante, chamado A Política Segundo a Bíblia, e nesse livro a gente vai usar toda a nossa discussão baseado nos pontos que ele coloca nesse livro, porque eu achei mais interessante de a gente poder ter um norte, porque senão a gente vai falar de política de uma forma muito generalizada, e aí com isso a gente não consegue aprender no debate. Eu imagino também que os irmãos queiram participar, e aí a gente dá esse tempo para os irmãos falarem também. Mas eu só preciso saber se está claro até agora. Está claro até agora? Está ok? Está tranquilo? Então, jóia. Olha o que ele diz Dá para ler aí? Ou ficou muito pequeno? Dá para ler, né? Ele coloca nesse livro 5 visões equivocadas a respeito do cristianismo e o governo. Então é sobre essas 5 visões equivocadas que ele coloca nesse livro sobre o cristianismo e governo que a gente vai ver nessa manhã. E aí essa discussão vai abrir um grande leque para a gente poder falar de assuntos diferentes. A primeira delas que ele coloca é que o governo deve impor a religião. Essa é uma visão equivocada que nós temos sobre política, em que o governo, o Estado, deve impor a religião. O Estado tem que impor religião. Nós temos culturas que impõem a religião hoje no mundo? Sim, quais são os governos que impõem a religião? Os árabes, não é? No Irã, na Arábia Saudita, em alguns países no mundo, o governo, na Índia, o governo ele impõe a religião, ele institucionaliza a religião. Inclusive tem alguns cristãos querendo que isso aconteça no Brasil, em que o governo deve impor a religião cristã, né? Essa é uma visão equivocada sobre política. Essa é uma visão que a Bíblia não respalda sobre a política, onde você, ou o Estado, ou o governo, ou inclusive a própria igreja, deve impor a sua religião. Isso aconteceu na história, em que período da história? Com quem? Com que imperador? Quem fez isso? Constantino.
Constantino fez isso, né? Como é que foi o cristianismo no período em que o cristianismo foi imposto para a sociedade, não é? Então essa é uma visão equivocada a respeito da política, onde o Estado ou o governo ele deve impor a religião. E aí, por conta disso, surgem alguns subtemas. Por exemplo, Jesus, ele fez distinção entre o reino de Deus e o de César, com o texto que nós lemos no início. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, ele faz uma distinção clara entre o seu reino, entre a proposta do seu reino e a proposta de César, do governo, do Estado. O que mais? Jesus, ele não tentou obrigar as pessoas a crer nele. Leiam a passagem, por favor, alguém encontra essa passagem de Lucas, capítulo 9, 52 a 54. E aí quem encontrou, em voz bem alta, leia para nós. Lucas, capítulo 9, 52 a 54. Entenderam a leitura? Acompanharam a leitura? O que está acontecendo ali? Jesus ele vai para uma cidade, Samaria, e lá ele não é bem recebido. Não é bem recebido, e os discípulos ficam indignados com aquilo. E o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir esse pessoal aqui? Porque eles não querem se tornar cristãos. Vamos aniquilar com eles, vamos acabar com eles, é isso? E aí o que é que Jesus diz? Jesus concorda com aquilo? Jesus aceita essa postura, esse comportamento. Você deve impor a religião para alguém, o Estado deve impor a religião para as pessoas, e isso também nos ajuda a começar a pensar no nosso atual cenário político. Será que o nosso governante ele deve impor ou deve governar somente para os cristãos? Será que ele deve se preocupar somente com o cristão ou com todos? Isso começa, a ideia é que a gente olhe para a Bíblia, mas faça uma relação com o nosso atual cenário político, certo? Por outro lado, a gente deve dar o nosso voto para quem é totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Então percebe que não é uma decisão tão simples, não é uma decisão que a gente toma no calor ou com a maioria. Por isso que é importante você conhecer as propostas e ver qual dessas propostas se adequam mais àquilo que você acredita como princípio. E princípio esses que devem ser totalmente influenciados por quem? Pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Podemos separar a Bíblia disso? Não, isso é uma questão civil agora. Isso é uma questão de cidadania. Mas a Bíblia não interfere nisso. A Bíblia não interfere na minha civilidade, na minha cidadania, não pode interferir. Esse é um grande problema da gente, achar que como cristãos nós não podemos interferir de maneira positiva na sociedade. Esse é um grande erro, de achar que a fé cristã ela está restrita tão somente a esse aspecto da religião, que a fé que nós temos não pode interferir na sociedade, não pode influenciar, que os nossos princípios cristãos não possam ser usados na sociedade. Então esse é um grande problema. Não, e essa é uma grande questão que nós vamos ver lá na frente, do Estado querendo dizer, não, a fé deve se deter ou reter ao aspecto privado da vida. Isso é o que a gente vai ver mais na frente. Então, o outro fator que a gente deve levar em consideração, quando Jesus fala, é isso que diz em Lucas, capítulo 9, é a questão da intolerância. A gente percebe os discípulos extremamente intolerantes aí, não é? Ó Senhor, não querem te ouvir, vamos mandar fogo do céu. E vamos mandar acabar com esse pessoal todo aí. Uma intolerância muito grande. Percebe que intolerância não é assunto dos nossos dias tão somente. No período dos discípulos de Jesus, a intolerância já estava presente. E nós vivemos dias bastante intolerantes hoje. É ou não é?
De maneira que se você não pensa como a maioria pensa, você é rechaçado, você é vilipendiado, você é crucificado, de maneira que você se sente às vezes na obrigação de dar uma resposta para a maioria, e essa resposta tem que ser aquilo que a maioria quer. Porque a gente vive numa intolerância muito grande, e quando a gente vai para as Escrituras, a gente não percebe essa intolerância da parte de Jesus. A gente percebe o quê? Percebe respeito. A gente percebe respeito à opinião alheia, respeito ao contraditório, gentileza, paz. Não é? Você não percebe um espírito belicoso em Jesus, de guerreiro. Você percebe um espírito pacificador, que respeita o contraditório. A gente não percebe esse tipo de relacionamento, de relação em Jesus. Você vai ver um homem pacificador, um homem gentil, mesmo quando as pessoas não o escutam, não atendem ao seu convite. Ok? Tranquilo? Vamos continuar? Então, ele continua. A primeira visão, lembra qual é? O governo deve impor a religião. Isso é uma visão equivocada da política, onde o governo, o Estado, tem que impor a religião, seja ela qual for. Certo? Seja ela qual for. Uma segunda visão equivocada é aquela em que o governo deve excluir a religião. Certo? Isso, já ouviram falar nisso? Isso é uma outra visão equivocada de que o governo, então, ele não deve impor, então exclui a religião. E aí criam-se conceitos políticos, como, por exemplo, a laicidade. Já ouviram falar sobre laicidade? Né? A laicidade não é um conceito religioso. Às vezes a gente tem a tendência de achar que laicidade, por falar de religião, o Estado laico é um Estado que não tem uma religião primária, oficial, e achar que isso é um conceito religioso. Não, não é um conceito religioso a laicidade. A laicidade é um conceito político, onde o Estado se vale desse termo para dizer que ele não privilegia determinada religião. Só que isso é uma grande falácia, porque se nós formos analisar a nossa história, o nosso país, você vai ver que sim, o Estado ele privilegia sim uma religião hegemônica no Estado, e a gente não consegue perceber essa laicidade. Laicidade é diferente de laicismo. Qual é a diferença do laicismo para a laicidade? Laicidade é onde o governo, o Estado, ele não tem uma religião oficial. E o laicismo é ser averso. Um Estado laicista é um Estado averso à religião, contrário à religião. Então vocês vão ver que, analisando para a nossa história, o nosso contexto político, a gente vê que o Estado acaba flertando com as duas posições em determinado momento. Certo? Está tranquilo até aqui? Podemos seguir? Então, uma visão equivocada, a outra visão equivocada é que o governo ele deve excluir a religião. Ora, será que a religião ela não é útil para a nossa sociedade, para o nosso Estado, para as nossas políticas públicas, não é? Então é uma visão equivocada dizer que o Estado deve excluir a religião. E aí, a visão de excluir a religião do governo, ela é equivocada porque afasta do governo os ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. É muito interessante isso que o Gruden coloca no seu livro, de que a visão de excluir a religião do governo, ela é equivocada porque afasta do governo os ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. Porque olha o que diz Romanos, capítulo 13, versículo 4. Quem achou? Por gentileza, pode ler. Romanos, capítulo 13, versículo 4. Olha que... Desculpa, irmã Marinete. Já terminou? Olha só que interessante o que a Bíblia está dizendo. Se o Estado, se o governo exclui a religião, qual é o critério que esse governo vai usar para saber qual é a diferença entre o bem e o mal?
Estão entendendo como é interessante a presença da religião dentro do Estado? Por quê? Porque a religião é essa moralidade que está nas Escrituras que vão ser passada aos governantes, e é isso, porque a moralidade, irmãos, esse aspecto moral, ele é intrinsecamente cristão, bíblico, e isso é uma crítica que se ouve muito na universidade. Porque o que é a moralidade? A moralidade, ela está recheada de princípios cristãos. E é exatamente esses princípios que vão servir como balizadores entre o bem e o mal. Se o Estado exclui a religião, ele também está excluindo os balizadores. Então, qual é o critério para saber o que é bom e o que é ruim? O que é bem e o que é mal? Certo? Então, o Estado não pode excluir a religião, porque a Bíblia está dizendo que ele precisa desses balizadores. Heber, você consegue segurar aí para a gente responder depois? Joia, o Heber levantou a mão lá, mas aí você segura que a gente tenta responder depois, certo? Ok, aqui, olha só 1 Pedro 2,14. Quem tiver aí aberto, pode ler. Sujeitar-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvores que praticam o bem. Percebe mais uma vez o bem e o mal sendo colocado aí, e esse bem e o mal é norteado exatamente por esses princípios que estão aqui na palavra de Deus. Ou seja, o Estado, ele tem a sua legitimidade, a sua garantia quando ele exerce essa função de punir os malfeitores e dar louvor ou honra aos benfeitores. E aí você pode dizer então assim, aí você deve estar pensando, tá bom, e quando o Estado não cumpre com a sua prerrogativa de punir os malfeitores e manter os benfeitores no estado em que eles recebam louvor? Isso é uma outra questão. Então esse Estado perde essa legitimidade. Thomas Hobbes, nos seus livros Leviatã, ele coloca o Estado como um Leviatã. Ele vai dizer que o Estado, ele tem a sua garantia basicamente por dois fatores. Ele é legítimo quando ele garante a sua segurança e o seu direito à propriedade privada. Quando o Estado não garante a sua segurança e nem o seu direito à propriedade privada, o Thomas Hobbes vai dizer que os cidadãos desse Estado podem se rebelar, podem partir para um conceito que é chamado de desobediência civil. Inclusive tem um livro chamado Desobediência Civil, que é escrito pelo sociólogo, o pai do Chico Buarque, que agora me fugiu o nome dele. É interessante o livro, fala sobre desobediência civil. Esqueci o nome dele agora. Sérgio Buarque de Holanda, obrigado. É o pai do Chico Buarque, ele é sociólogo e escreveu esse texto, Desobediência Civil, e também um outro livro que também é interessante, chamado O Homem Cordial. É interessante. Então vale a leitura. Se alguém quiser, eu posso emprestar. Olha só, o que o Wayne Grudem coloca no seu livro, ele diz o seguinte: a visão de excluir a religião do governo tem de partir do pressuposto de que não existe Deus, ou de que se ele existe, não temos como conhecer seus padrões morais. Então, o que está por trás de um Estado, quando ele tenta excluir a religião, é exatamente esse pressuposto de que não existe Deus, e que se ele existe, nós não temos condições de escolher os seus padrões morais. E olha o risco que isso é. Olha o risco que isso é, e isso talvez explique uma porção de coisas que acontecem na nossa sociedade. Porque se você exclui Deus, você não tem padrão moral, o que passa a ser a moralidade dentro de um Estado onde a religião não tem mais esses balizadores, norteadores. A moral passa a ser algo relativo. Moralidade passa a ser relativa, ou seja, aquilo que é para você, se para você é errado roubar milhões, para mim não é.
Para mim não é. Isso passa a ser relativizado. E se é relativizado, cada um tem a sua maneira de estabelecer a sua moral, os seus princípios morais. A gente consegue identificar esses princípios nos nossos dias? Sim, perfeitamente. Porque é exatamente essa tentativa de romper com o sagrado, de romper com Deus. Isso tem início aonde? No século XVIII. Não é? O século XVIII com os iluministas, e você vai ver Voltaire, um dos iluministas, dizendo que o homem só vai ter liberdade plena quando o último rei for enforcado com as tripas do último sacerdote. O que é isso? Isso é, na verdade, o desejo de romper mesmo com o sagrado, de dizer que a religião ficou ali no medievo, nas trevas, e agora os homens podem levar a bom termo as suas vidas de qualquer maneira. Então, essa tentativa de romper com o sagrado é extremamente prejudicial para a nossa sociedade, e é uma visão equivocada a respeito da política, onde o Estado exclui a religião. Um outro item que ele coloca sobre isso é exemplos bíblicos em que o povo de Deus aconselhou governantes. Aí você vai ter lá Daniel 4:27, Lucas 3:19 e Atos 24:25. Então, por favor, alguém encontre essas referências e vamos lê-la. Primeiro, Daniel, capítulo 4, versículo 37. Você vai ver homens de Deus aconselhando os governantes, tendo uma presença no Estado, uma presença política. Quem achou Daniel? Está vendo? Você está vendo aí um homem de Deus se dirigindo a quem? Que rei? Quem foi Nabucodonosor, irmãos? Quem foi Nabucodonosor? Isso já é uma outra história. Então você percebe um homem de Deus aconselhando o rei ao quê? A fazer o quê? A abandonar os seus pecados, agir de misericórdia. Percebam o papel que a igreja tem, a importância que a igreja tem na sociedade, a voz profética que a igreja tem. Qual é a voz profética da igreja? Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Essa é a mensagem da igreja. Por isso que a igreja ela deve interferir na sociedade, falando para todo homem, buscando a todo homem, inclusive reis, autoridades, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. A igreja deve participar das questões da cidade, principalmente por conta da mensagem que a igreja tem. Essa mensagem da igreja é uma mensagem exclusiva, é da igreja essa mensagem, não é transferida a outra instituição, é a igreja que tem que chegar diante dos seus governantes e dizer: arrependam-se, convertam-se a Deus, voltem-se ao Senhor. E esse discurso, irmãos, não deve estar somente aqui dentro. Os senhores deviam estar aqui, esses senhores que nos governam, seja onde quem for, deputados, em todas as instâncias, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, e ouvir: arrependam-se, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, convertam-se a Deus, entreguem-se a Deus, assim como Daniel fez com Nabucodonosor. Qual outro texto? Lucas, capítulo 3, versículo 19. O que o João Batista faz aí, irmãos? Ele repreende a quem? A Herodes. O que acontece com João Batista? A sua cabeça é servida numa bandeja. É servida numa bandeja.
Agora, nós já sabemos que nós temos a mensagem e sabemos que essa mensagem cobra certo preço. Do João Batista cobrou o quê? A cabeça dele. Cobrou a cabeça dele. Por quê? Ele foi chamar o Herodes atenção. Por que ele foi chamar o Herodes atenção? Porque o Herodes estava se comportando de maneira contrária àquilo que diz os nossos princípios morais da palavra de Deus. O rei, o representante do Estado, por ser representante do Estado ou por ter a autoridade que tem, ele tem a prerrogativa de agir de maneira contrária aos princípios bíblicos? Não. Sabe por quê? Porque a posição que ele tem foi dada por Deus, mesmo que ele não reconheça. E isso interfere na nossa compreensão política de maneira profunda. Inclusive, aí agora a gente entra na interferência na política partidária. Na política partidária. Porque quando você ouve propostas de alguns políticos relacionados ao seu partido, à sua ideologia política, você não deve tão somente se ater à questão econômica. Puxa, vai nos privilegiar, vai fazer isso economicamente falando. Você deve analisar todo o discurso. Mas vai beneficiar a questão econômica, mas é pró-aborto, por exemplo. Vai beneficiar a questão econômica, mas é pró-ideologia de gênero. Será que isso não é contrário às Escrituras? O que a Bíblia fala sobre isso? Isso não deve ser um basilador, um norteador para nós? Isso não deve ser levado em consideração para nós? Ou que só nos interessa é o aspecto econômico? Só que não se esqueça, quando você compra um pacote econômico, por exemplo, você está comprando todo o pacote, não somente o econômico, não somente o viés econômico. Você está comprando e você está apoiando toda a ideologia partidária. Apesar de olharmos para o texto bíblico de maneira dessa forma, fazendo essa análise histórica, a gente não pode deixar de lado de olhar para o nosso presente, de olhar para como estão as nossas coisas, como estão os nossos dias, porque a Bíblia deve ser interpretada à luz dos nossos dias, sim ou não? Porque senão vai ser um livro de história. Você vai olhar para a Bíblia e vai ser um livro de história e está aqui estudando história. Nós não estamos estudando história. Nós estamos estudando o padrão de Deus para a nossa sociedade. O padrão de Deus na nossa sociedade que tem uma interferência profunda nas questões políticas. Está claro até aqui? Está dando para acompanhar o raciocínio? Certo? E dá pouco tempo, né? Quanto tempo mais a gente tem? 15 minutos? É isso? O meu relógio... 20 minutos. Aí eu vou abrir depois para as perguntas. Olha só. A base espiritual para a visão... falta ler o texto de Atos, né? Atos 24, 25. Alguém encontrou? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar, e quando eu tiver pagar, chamar-te-ei. Aí é Félix, e quem é que está falando para o Félix? Paulo, o apóstolo Paulo, diante da autoridade, e o Félix fica reflexivo, amedrontado por aquilo que ele está ouvindo. Uma grande dificuldade hoje, irmãos, é que a igreja, e quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja brasileira, ela tem perdido essa voz profética. Tem perdido essa voz profética em troca de um milheiro de tijolo, só para os irmãos rirem, um milheiro de tijolo. Tem perdido essa voz profética por causa de uma carrada de areia, por causa de ônibus, e tem perdido essa voz profética de dizer: arrependam-se, o Senhor precisa se converter dos seus maus caminhos. E aí acabam vendendo o púlpito, trocando o púlpito por ninharias, por migalhas, por favores, não é? Favores entre aspas, certo? A igreja não pode perder essa voz profética, trocar o espaço que foi dado para a pregação do evangelho por conta de favores, entre muitas aspas, favores políticos. Aqui, nesse lugar, o que tem que ser pregado é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. O espaço que nós temos aqui é para ser pregado a palavra de Deus. Todos são bem-vindos, todos podem vir, mas todos ouvirão a poderosa palavra de Deus. É esse o compromisso que a igreja tem, é esse o compromisso que esses homens têm com o Evangelho, com as Escrituras, de maneira em que, se o rei, o sacerdote, ou o pastor, ou o presidente se comporta de maneira contrária, o profeta vai lá e diz: arrepende-se, convertam-se a Deus, e ele ouvirá-los, certo? Vamos continuar. E aí o Wayne Grudem também, no seu livro, ele coloca uma outra citação interessante. O objetivo final desta perspectiva é tornar o governo inteiramente secular. Ou seja, quando o governo tenta excluir a religião do Estado, é uma tentativa de tornar o governo secular e tornar a sociedade inteiramente secular, onde a religião, mais uma vez, deve ser mantida ao aspecto privado. Não se fala em religião aqui. A religião, ela está no aspecto privado da sua vida, é lá para você usar no domingo de manhã ou no domingo à noite com a sua esposa, com seus filhos, e nada além. A religião não tem espaço no espaço público. É essa a tentativa. E você consegue perceber isso nos nossos dias? Consegue perceber essa ideia ou essa tentativa de excluir a religião de todos, principalmente do espaço público? Nós tivemos uma votação no ano passado no Supremo Tribunal Federal, onde a Procuradoria-Geral da República, ela veio com uma proposta, eu esqueci o termo técnico que é dado para isso agora, ela veio com uma proposta de que as escolas públicas, elas não deveriam mais usar o espaço para a religião. Ou seja, o ensino religioso deveria ser facultativo. Deveria ser facultativo e não confessional. E aí, isso chegou no Supremo, votaram, inclusive o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso tudo, tem um capítulo no meu TCC só sobre essa votação. E aí, o Supremo decidiu de maneira contrária. Agora são 11 ministros, eu não estou lembrado, eu acho que foi 6-5 a votação. 6-5 a votação de que sim, o ensino religioso deveria ser mantido e de maneira confessional. Mudou toda a forma como o ensino religioso estava sendo feito até então. E eu lembro que nas minhas pesquisas, numa escola, uma escola pública em Foz do Iguaçu, de dizer, aí o governo brasileiro, o Estado brasileiro se declara um Estado laico. Se declara na sua Constituição um Estado laico. E aí eu fui fazer uma pesquisa numa escola, com o nome da escola era Padre Monsenhor Guilherme. E essa escola já me chamou a atenção só pelo nome em si, né? Como é que pode, num Estado laico, a escola ter o nome do primeiro padre da cidade, né? E isso me gerou a curiosidade, fui lá e fui conversar com a professora de religião. E a professora de religião era professora de história. E aí, na sala dos professores, no caminho da sala dos professores até a sala de aula, eu me apresentei como pesquisador e tudo. Ela disse assim: não, professor, a nossa maneira de abordar as aulas com as crianças e adolescentes é uma maneira diversa, plural. A gente observa e fala a respeito de todas as religiões de uma maneira bem diversificada. Essa é a ideia que a gente quer passar para os alunos. Esse foi o discurso até a sala de aula. E quando eu entrei na sala de aula para assistir a aula em si, ela distribuiu a oração do Pai Nosso para as crianças e para ela colorir, para as crianças colorir. E depois ela veio conversar comigo e disse: olha, essa já é a terceira atividade que eles fazem com a oração do Pai Nosso. Eu disse: bom, então não é diverso. Apesar de o discurso ser que é diverso, que é plural, mas é hegemônico. Tem uma oração que você está fazendo, dando prioridade para uma oração. Qual é a oração? A oração do Pai Nosso dentro de uma perspectiva católica.
Católica. Hegemônico quer dizer preponderante, que se sobressai em relação às outras, é a maioria, entendeu? Essa é a ideia. E aí então percebe que o discurso era um, mas a prática é a mesma coisa, ou seja, o discurso do Estado pode ser um, mas a sua prática pode ser outra. Você vai olhar na Constituição brasileira, o Estado laico, mas de laico não tem nada. De laico não tem absolutamente nada, é religioso, porém se prioriza uma religião que predomina no Brasil. E qual é a religião que predomina no Brasil? O catolicismo. O catolicismo. Tanto é que as aulas de ensino religioso são aulas de ensino religioso que privilegia que tipo de religião? O catolicismo. O catolicismo. Então, percebe que o discurso pode ser um, mas a prática perfeitamente possível de ser outra. Então, a ideia de excluir a religião é exatamente de tornar a cidade e a sociedade uma sociedade secular, certo? O que mais? Uma outra visão equivocada de governo, que todos os governos são perversos e demoníacos. Todos os governos são perversos, são demoníacos. Essa é uma visão equivocada também. Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 7. Quem encontrou, por favor, leia. Lucas 4, de 5 a 7. Os irmãos devem lembrar dessa passagem. Jesus está no deserto sendo tentado, o diabo aparece à sua frente e diz: toda a autoridade me foi dada, se prostrares, me adorares, te darei tudo isso aí. Aí existe uma teoria, existe um grupo de pessoas, inclusive um pastor muito influente nos Estados Unidos, que diz que todos os governos são demoníacos e perversos exatamente por causa dessa passagem, porque ele diz em determinado momento no texto que a autoridade foi dada para quem? O próprio diabo fala, para quem? Para ele mesmo. Então todas as autoridades estão sob a égide de Satanás. E aí, por conta disso, surge a ideia de que todos os governos são demoníacos e perversos. Ué, mas quem é que está falando isso? Hein? E aí, o que é que Jesus fala sobre as declarações de Satanás? João 8,44. Quem encontrou, por favor, leia. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala porque ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, então, estabelecer uma teoria ou uma visão de que todos os governos são perversos e demoníacos é estabelecer essa teoria em bases não sólidas. Porque quem está dizendo que a autoridade é dele é o próprio pai da mentira. Você vai dar crédito. Então, nem Jesus não dá crédito a essas declarações de Satanás, mas existe um movimento muito forte, principalmente fora do país, de dizer que todos os estados são perversos e são demoníacos. Então, algumas passagens que a gente tem aqui, e para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler, mas eu vou disponibilizar esse material no grupo da igreja, e aí os irmãos podem acompanhar depois. Então, a gente tem algumas passagens ali que demonstram exatamente o contrário, certo? Então, a quarta visão equivocada, compreensão equivocada a respeito do governo, do Estado, da política e da igreja, é que a igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política. É de que a igreja deve se dedicar tão somente ao evangelho e não à política. De acordo com a nossa definição de política, isso é possível?
Não. Por quê? Porque nós somos pessoas políticas, nós vivemos na cidade, nós somos cidadãos. Diferente, política / partidária. É diferente. Militantes. É diferente. Não estou falando de militância. Não estou falando de levantar bandeiras, seja de que cor. Nós estamos falando de que uma visão equivocada de que a igreja deve se dedicar tão somente ao evangelho e não à política. Será que a nossa fé, será que a fé cristã não pode interferir na sociedade em que nós vivemos? Será que a fé que eu e você temos deve se restringir ao aspecto privado da vida? Não pode interferir de maneira positiva na nossa sociedade? Nós temos um texto em Mateus capítulo 20, 28, 19 a 20, é a grande comissão. Alguém encontrou? Pode ler, esse texto é importante. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vejam, existe uma frase, 2 palavras interessantes nessa ordem de Jesus aqui. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas essas, irmãos, só são ensinos religiosos. É só uma postura religiosa. Só tem a ver com aspectos da alma, do espírito das pessoas. Ou tem aulas de cidadania no Evangelho? Tem princípios de cidadania no Evangelho, irmãos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores. Não tem princípios de cidadania no Evangelho? Ou só são aspectos espirituais? Não tem princípios de civilidade no Evangelho? De convivência social? De responsabilidade social no Evangelho? Não é só Foucault que fala de responsabilidade social, não. Jesus, há muito tempo antes de Foucault, já falava de responsabilidade social, de Bourdieu. Quem é Bourdieu? Quem Bourdieu pensa que ele é para inaugurar assuntos que se relacionam à convivência social? Já no Evangelho, há séculos. Há séculos. Quem os teóricos sociais acham que são? Para terem a prerrogativa de iniciarem teorias sobre a convivência em sociedade. Quem Passo pensa que ele é? Para achar que ele foi o criador da convivência social? Já está no Evangelho, irmãos. Já está no Evangelho. Já estão aqui princípios de civilidade, princípios de cidadania. Está no Evangelho. O problema é que a gente acha que isso deve ser restrito ao aspecto tão somente da fé, que isso não deve extrapolar, que isso não deve ir para a nossa convivência, para a nossa relação com o vizinho, com o padeiro, com o taxista, com o motorista, com o cobrador do ônibus. Não, que essas relações devem estar tão somente aqui dentro, restritas a um aspecto religioso da fé. Não! Será que a nossa fé não pode interferir na sociedade onde nós vivemos? E talvez, irmãos, talvez, para não dizer com certeza, talvez isso seja a explicação de muita coisa acontecendo na nossa sociedade. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esse mundo, uma responsabilidade social gigante, porque afinal de contas o texto bíblico vai dizer que nós somos o que para com esse mundo? Sal da terra e luz do mundo. Isso dentro de uma perspectiva espiritual tão somente? Não. Civil, cidadania, sociabilidade, convivência. Essa é a nossa responsabilidade. Os irmãos estão entendendo? E aí vamos caminhar para o final. Homens que marcaram a sua época. Nós vamos ver o William Wilberforce, um inglês que trabalhou contra
contra a escravidão, né? Já ouviram falar nesse homem? Interessante a história desse homem. Aí nós vamos ter Martin Lloyd Jones Jr., um homem, um pastor, né, que lutou contra a segregação racial, que se envolveu com essas questões, não é isso? E por conta disso muita coisa aconteceu, mudou com relação aos negros nos Estados Unidos. Então você vai ver homens ao longo da história que se envolveram e transformaram, ajudaram a transformar a sua sociedade, levando em consideração o quê? O seu viés político? Não. Os seus princípios bíblicos. O seu viés político partidário? Não. Os seus princípios bíblicos cristãos. Nós não podemos inverter a ordem. A questão não é uma luta política / partidária, porque senão nós vamos pegar em espadas, porque senão nós vamos pegar em armas. A questão é uma transformação política / princípios cristãos, moralidade cristã, ética cristã, comportamento cristão. É um equívoco achar que a resposta para o nosso país estão tão somente nas políticas públicas que o Estado vai implementar. Irmãos, e uma outra coisa que a gente precisa entender, o céu não é aqui. Nós não estamos em busca de um céu na terra. O que parece que às vezes que as discussões elas giram em torno como se nós fôssemos viver o céu na terra. Nós não somos deste reino, nós somos de outro reino. Porém, o tempo em que nós estivermos aqui, nós devemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a quererem conhecer esse outro reino do qual nós participamos, do qual nós pertencemos. O problema é achar que nós gostamos tanto daqui e acharmos que aqui será o céu, que aqui é o céu, a terra vai ser o céu. Não vai. Não é aqui. Nós não somos daqui, certo? E o que mais? E aí vamos para a última visão equivocada a respeito da questão política e o Estado, que a igreja deve se dedicar somente à política e não ao evangelho. Existe essa outra ala? Existe essa outra turma? Não, vamos se dedicar à política, porque é a política que vai mudar a nossa história, a política que vai mudar o nosso país, e nós não vamos nos dedicar ao evangelho. Essa é uma outra visão equivocada a respeito da política. Mudanças autênticas e duradouras em uma nação só ocorrerão quando? Primeiro, se o coração das pessoas mudar para que procurem fazer o bem e não o mal. Segundo, se a mente das pessoas mudar para que suas convicções morais se alinhem de modo mais próximo aos padrões morais de Deus. Nós, como cristãos, nós nos preocupamos com esses fatores, com essa mudança de coração, mudança de mente e, por fim, se as leis mudarem para que incentivem de modo mais pleno a boa conduta e castiguem a conduta errada. Então o que você deve fazer? Você deve olhar para esses princípios e ver se o seu candidato, ele se adequa ou se aproxima desses modelos. Olhar para essas pessoas, para os candidatos, olhar para as propostas que eles têm e ver se essas propostas se aproximam, porque está muito... É um exercício muito difícil esse, não é? Puxa vida, mas nós não temos nenhum que se aproxime a esses padrões, mas você tem que olhar para esses candidatos, para essas propostas e ver se elas se aproximam a isso que nós acabamos de ver aqui. Caso contrário, nós vamos entrar na questão da legitimidade. Você que vai ser legítimo um governo que não observa esses princípios? Será que darei meu voto para um governo que deliberadamente vai contra tudo aquilo que eu acredito na palavra de Deus como princípio? É possível para mim fazer isso? Veja, não estou querendo interferir na sua votação. Eu acho que a votação deve ser mantida como de fato era. Hoje tudo é escancarado, parece que tudo tem que ser público. Não, o voto é secreto, é seu. Eu lembro quando eu ia votar, acho que foi o Ed que falou, né? A gente estava conversando sobre isso, o pai dele chegava, em quem você votou? Não, é secreto. Isso é só eu que sei. Lembram disso? Viveram nessa época em que o voto de fato era secreto e hoje parece que tudo tem que ser público.
que você tem que ir nas redes sociais dizer que vai votar e fazer aquela confusão louca que existe nas redes sociais. E você vê, inclusive, aí digo isso com tristeza para os irmãos, com tristeza, porque eu acho que o papel do sacerdote, do pastor, não é esse. O pastor, ele é sim um formador de opinião, então quando ele emite a sua posição política de maneira pública e de maneira apaixonada, ele vai causar sim uma série de desconfortos nos demais. Então, na minha compreensão, no meu entendimento, o pastor ele deve se privar dessa prerrogativa de tornar público certas questões, para não gerar esse desconforto em que ele vai ter muito trabalho depois para desfazer. Eu vejo com pesar, com lamento, a atitude de alguns colegas que vão a público de maneira apaixonada, militante, defender os seus candidatos. Mas eu quero deixar bem claro que isso é uma posição particular, é minha posição, e aí o que cabe a mim é dizer sim, que não concordo, mas, por outro lado, tenho que respeitar a liberdade que os outros têm de pensar de maneira contrária a mim. Certo, irmãos? Então, as mudanças que nós, como cristãos, procuramos e desejamos ver no Estado é uma mudança de mente, de coração, que interfiram nas leis que são criadas no nosso Estado. E isso deve ser feito por quem? Pelos cristãos, por nós, quando nós deixamos bem claro aquilo que nós acreditamos, certo? Então, teríamos muito mais coisa para falar sobre isso. Eu sei que 1 hora é muito pouco, teria muito assunto para tratar, poderia falar muito mais coisas para os irmãos, mas não podia deixar de passar exatamente pelo fato de estarmos prestes a eleger um novo presidente e também novos deputados federais. Você não pode descartar que a eleição de deputados federais é tão importante ou mais importante do que o líder do executivo, senadores também, porque é ali na Câmara e no Senado que as leis são criadas. Então você precisa também analisar, estudar as propostas do seu deputado federal, do seu senador, porque é ali naquela casa em que as leis são criadas, tá bom? Não quero influenciar a decisão política de nenhum dos irmãos. A minha intenção nessa manhã foi trazer princípios bíblicos que norteiem a nossa visão política do Estado, certo? A minha intenção foi essa, de trazer essa visão bíblica a respeito da nossa postura no que diz respeito ao Estado e à fé.